Jesus amoroso, na cruz os pecados levou, e nos enche de santo gozo, com sangue o céu nos ganhou. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus poderoso, que veio livrar da prisão, do povo cativo medroso, que não tinha consolação. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, vosso guia, no mundo de tribulação. E não tem temor quem confia em Deus, mais real proteção. Ao meu Senhor, que tenho no meu coração, eu dou louvor, pois Ele me deu salvação. Louvai a Jesus, dai-lhe glória. Estamos iniciando mais um programa Caminhando com Jesus. Aqui é Rádio e TV Web, Pastor Osmar Juvenal da Silva. Eu quero mandar um abraço a todos os nossos irmãos telespectadores, nossos irmãos internautas que estão entrando agora na programação através desse link. Nós te convidamos você para ficar conectado conosco. Nós pedimos agora a permissão para entrarmos na tua casa através dessa programação. Convidamos você para ficar ligadinho conosco, conectado conosco. Deus tem uma bênção especial para você através desta programação. Essa programação vai ser um canal de bênção para a tua vida. Por isso, meu amigo, eu peço a ti, peço a você, para que você nos ajude, dando aí seu like, nos dá aí a sua curtida, faça o seu comentário. Quando você dá o seu like, você faz o seu comentário, você nos ajuda a impulsionar esse programa. Também nos ajude aí também compartilhando esse programa, para que os teus amigos também sejam abençoados através desta programação. Aqui é a Rádio TV Web Pastor Osmar Juvenal da Silva. Esse programa vai ao ar todas as terças-feiras a partir das 19 horas. Nós temos aqui como propósito principal levar uma palavra para a sua edificação espiritual. Aqui é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Cachoeira do Sul, a qual nós temos por pastor presidente, pastor Josiel Martins, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus de Cachoeira do Sul. Nós já queremos já de imediato mandar um abraço ao nosso pastor, à sua família e também aos demais companheiros de ministério, aos demais pastores, obreiros e também irmãos de outros ministérios. Que Deus abençoe grandemente os nossos irmãos que estão entrando agora na conexão. Está aqui conosco, já ligadinho, conectado conosco, o presbítero irmão Luiz Felipe, que é o encarregado da congregação lá da Vila Vargas. Irmão Luiz Felipe, quero mandar um abraço para o irmão Luiz Felipe, para a irmã Josi, para o irmão Murilo, que estão ligadinhos conosco. Um grande abraço aos nossos irmãos, irmão Paulo Moraes, nosso grande amigo, irmão Paulo Moraes, a irmã Júlia, que estão também ligadinhos, conectados conosco. Quero aqui mandar um abraço ao meu irmão de sangue e também meu irmão da fé, irmão José Vladimir, lá na cidade de Campo Bom, está também ligadinho conosco. Um grande abraço, meu irmão José Vladimir, que está ligadinho conosco, está assistindo o programa. Também a Mangiliane, um grande abraço a Mangiliane, que está agora ali entrando na programação. A paz do Senhor, Mangiliane. Deus vai abençoar a sua vida. Irmão Bruno, um grande abraço aos nossos irmãos que estão entrando agora. Mãe Elizabeth Teixeira, nossos irmãos que estão entrando. Também aqui agora acabou de entrar a irmã Jussara, ali da Vila Fátima. Irmã Jussara, irmão Paulo, também estão ligadinhos conosco. Um grande abraço aos nossos irmãos. Eu quero fazer um convite para os irmãos. Todas as
terças-feiras, nós temos aqui na sede o culto de estudo bíblico, o culto de oração, de estudo bíblico. Você, meu irmão, que quer aprender mais da palavra de Deus, você é nosso convidado para estar conosco todas as terças-feiras. Nós temos aqui no Templo Matriz o nosso culto de estudo bíblico, onde nós tiramos nossas dúvidas e nós convidamos você para vir aqui estar conosco, vir aprender mais da palavra de Deus. Também nas quintas-feiras nós temos uma campanha de cura divina, de milagre e de libertação. Sabemos que o nosso Deus é o Deus dos impossíveis. Não existe problema qual Ele não possa resolver. A Bíblia nos diz, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo de número 35, nos diz ali que para Deus tudo é possível. Não existe impossível para Deus. O nosso Deus, Ele é todo poderoso. Basta somente, Ele agir que o milagre acontece. Tudo que Ele quer de nós é somente a nossa fé. E nós depositamos nossa confiança nele, a nossa fé nele, e tudo é possível. Ele nos fala que aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Muitas vezes nós enfrentamos a adversidade, muitas vezes nós enfrentamos momentos difíceis que parece que é o fim, parece que não tem solução. Mas quando nós colocamos Deus no centro do nosso problema, colocamos Deus no controle, Deus está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso para operar milagre nas nossas vidas. Só pelo fato de você estar assistindo esse programa já é um milagre de Deus. Mas um dia que Deus nos deu, esse dia se chama presente, porque é uma dádiva de Deus. O ontem, o passado não volta mais. O futuro, o amanhã pertence a Deus, mas o presente, Deus nos deu essa dádiva que é o presente, esse ar que nós respiramos. Então, isso já é uma dádiva de Deus. Eu quero, então, aqui mandar um abraço também a Manheda Vargas, lá da Ferreira, da Congregação Ferreira, nossos irmãos que estão lá conectados conosco, também o irmão Léo Silva, um grande abraço a todos os nossos irmãos que estão ligadinhos conosco. Esse programa tem a finalidade de abençoar a tua vida. Através desse programa, Deus vai estar abençoando a tua vida. Então fique ligadinho conosco, fique conectado conosco. Deus tem uma bênção especial para a tua vida. Eu quero estar rodando já o primeiro louvor. Esse louvor é a minha filha, a Emanuele. Ela esteve participando de um congresso das irmãs lá de Porto Alegre, da UFADPA, da União Feminina das Assembleias de Deus de Porto Alegre, no Distrito 52. Ela esteve participando lá, nós estivemos lá participando no sábado à noite, e a minha filha teve então lá uma participação de um louvor que nós vamos estar rodando agora, que ali fala sobre a tempestade, sobre Jesus acalma a tempestade. A tempestade muitas vezes simboliza os problemas, as dificuldades que muitas vezes nós temos que enfrentamos muitas vezes, mas quando Jesus está no barco, o barco não vai afundar. E o barco é a barca da vida. A nossa vida é esse barco. E se nós abrirmos o coração para Jesus, Jesus vai estar dentro do barco e o barco não vai afundar. Apesar da tempestade, apesar das circunstâncias adversas, se Jesus está no barco, Ele está no controle da nossa vida. Então a tempestade ela passa e vem a bonança. Então vamos estar rodando esse louvor. Eu já quero oferecer de imediato a todos os aniversariantes do mês de setembro. Todos os nossos irmãos que estão ligadinhos conosco, que estiverem comemorando o aniversário nesse mês de setembro, nós queremos oferecer esse louvor para a sua edificação espiritual. Certo, meus irmãos? Então, escute o programa, escute esse louvor. Através desse louvor, Deus vai estar abençoando a tua vida. Agora, escute esse programa, esse louvor, e com certeza Deus tem uma palavra de ânimo, de esperança para você. Muitas vezes, em meio à tempestade, nós cantamos assim: para chegar até aqui, só Deus sabe.
Quantas noites eu chorei, gigantes, só Deus sabe. Inimigos vi cair, apesar de eu me abrir, eu vivo de milagre. Mas somente no viver pra fazer-me comover, sobreviver às tempestades. Mas eu não estou sozinho, Deus sempre estás comigo. Ele é meu amigo, Jesus está comigo. E se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou feliz, eu não vou resistir. Eu sei que o céu me vai dar. Eu não estou sozinho, Deus está comigo. Ele é meu amigo, Jesus está comigo. E se o mar não se abrir, eu vou me bater da sobre a água. Não vou me afligir, sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou feliz, eu não vou resistir. Eu sei que o céu me vai. Se o mar não se abrir, eu vou me fazer andar sobre a água. Não vou me afligir, eu sei que esse problema para Deus é nada. Chorando vou feliz, eu não vou resistir. Eu sei que está me vai. Vive nas promessas de Jesus, vive nas promessas de Jesus. Esse é o programa Caminhando com Jesus. Aqui é a Rádio e TV Web Pastor Osmar Juvenal da Silva. Esteve cantando a Emanuele Cunha, minha filha caçula. Nós tivemos agora nesse fim de semana lá em Porto Alegre, no Distrito 52, no Jardim do Salso ali. Esse trabalho era um trabalho do aniversário da UFAD, do Círculo de Oração de Porto Alegre, onde as irmãs ali tiveram de aniversário ali do Distrito 52, a UFADPA, União Feminina Assembleia de Deus de Porto Alegre, e a minha filha ali então teve com a
participando lá, louvando o nome do Senhor Jesus. Que Deus venha abençoar ela e também as irmãs lá do Distrito 52 de Porto Alegre, Jardim do Salso. Nós queremos mandar um abraço a todos os nossos irmãos internautas que estão agora ligadinhos conosco, conectados conosco através dessa programação. Nós pedimos para você, amigo internauta que está entrando agora, fique conosco, conectado conosco. Deus tem uma bênção especial para a tua vida. Eu louvo a Deus porque Deus é maravilhoso. Deus, ele é muito maravilhoso. Nós somos gratos a Deus porque até aqui o Senhor tem sido conosco, até aqui Deus tem estado conosco. Eu quero, neste momento, estar aqui fazendo um anúncio. Nós atendemos um trabalho ali no interior da Congregação Ferreira. Quero, Mateus, coloca para nós um cartaz aí no cantinho para nós. Eu quero fazer uma divulgação de um trabalho. Obrigado, Mateus. A campanha do ciclo de oração ali da Ferreira, neste fim de semana. Este fim de semana, dia 26 e 27, agora de setembro, começa na sexta-feira. Estar ali as irmãs lá do ciclo de oração da Congregação Ferreira, onde nós atendemos, estão em festa nesse fim de semana. E nós queremos convidar você, meu amigo, que está aí ligadinho conosco, você que tem condição de estar lá conosco. Nesse fim de semana serão 2 noites de bênção, 2 noites onde Deus estará ali manifestando a sua graça e o seu poder, onde nós seremos reunidos para prestar um culto a Deus. É a campanha do ciclo de oração. Na sexta-feira estará pregando a palavra de Deus a irmã Cirlei, a esposa do pastor José Martins, estará ministrando a poderosa palavra de Deus na sexta-feira, e no sábado estará ali a irmã Elisângela ministrando no sábado. Serão então 2 dias de pura bênção. Então você é nosso convidado. Os cultos começam às 19h30 lá na Congregação da Ferreira. Você é nosso convidado. Vem estar conosco. Igreja Evangélica Assembleia de Deus é lugar de pessoas felizes. Você é nosso convidado especial para estar conosco. Nós temos aí, então, nesse fim de semana, você tem então um encontro marcado. Você já tem um endereço na Congregação da Ferreira. Nesse fim de semana serão 2 noites, sexta e sábado, dia 26 e 27 de setembro. Você é nosso convidado especial para estar conosco. Eu quero agora convidar você para ficar... Obrigado, Mateus. Eu quero ficar agora aqui fazer uma meditação de uma breve palavra de Deus. Eu quero que você fique conosco, ligadinho conosco, porque eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Jesus, ele disse que a palavra, ela nos edifica. Jesus disse que a palavra é como luz. Quando nós caminhamos na palavra, nós estamos caminhando na luz. A palavra de Deus também é alimento. A palavra de Deus é como pão. A nossa alma é assim como o corpo físico. Nosso corpo físico, ele precisa se alimentar. É assim, nossa alma não é diferente. Nossa alma, ela precisa também de alimento. E o que alimenta a nossa alma? A palavra de Deus. A palavra de Deus ela é como um pão. Jesus, quando estava no deserto, depois de ser tentado por Satanás, Jesus fez um jejum de 40 dias e 40 noites. E a Bíblia nos diz então que ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então lá estava Jesus, depois de 40 dias e 40 noites, né, em jejum. A Bíblia nos diz que ele teve fome. E Satanás então se apresenta para Jesus para tentar Jesus. E pega uma pedra e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pão. Jesus, com certeza, tinha o poder para transformar aquela pedra em pão. Não somente a pedra, mas todo o deserto em pão. Mas Jesus, ele disse para Satanás: olha, Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a Bíblia Sagrada é a palavra que sai da boca de Deus. Ela alimenta a fome da nossa alma, ela nos sacia. Então eu quero que você agora fique conosco, porque eu tenho uma palavra de Deus que vai saciar a tua alma. No Evangelho de João, é bem conhecida dos irmãos internautas, nossos irmãos e telespectadores, eu quero fazer leitura aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, no versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não veio para a luz, para que as suas obras não sejam aprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Esse texto que nós fizemos leitura é muito conhecido dos leitores da palavra de Deus. Há quem diga que João 3,16 é o texto áureo da Bíblia Sagrada. Nós podemos também afirmar que toda a Bíblia Sagrada ela se resume em um só versículo, João 3,16, que fala do tão grande amor de Deus. Diz ali, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Deus fala em mundo, Deus está falando na humanidade. Deus está falando na raça humana. Deus está falando que o amor de Deus abrange a todas as pessoas, independente de raça, independente de status social. O grande amor de Deus está derramado sobre a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma forma tão grande que Ele deu o que Ele tinha de melhor, o seu Filho Jesus, para que todo aquele que creia em Jesus, para que todo aquele que entregue a sua vida para Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem com todo o seu amor. O homem ele é a coroa da criação de Deus. Depois de Deus ter criado a natureza, de Deus ter criado os pássaros do céu, os peixes do mar, as estrelas, os astros do céu, Deus então lhe faz a sua obra-prima, o homem. O homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. O homem é dotado e que nós chamamos de uma tricotomia. O homem é formado de corpo, de alma e de espírito. E Deus compartilhou com nós a eternidade. A nossa alma, ela é eterna. A nossa alma, ela não perece com a morte. Quando Deus coloca o homem lá no Jardim do Éden, Deus colocou o homem lá para ter uma perfeita comunhão com Deus. Mas nós sabemos que havia ali um mandamento que aparentemente era tão simples e fácil de guardar. Havia uma árvore chamada árvore da ciência do bem e do mal. E Deus disse para o homem: não comerás do fruto dessa árvore, porque o dia que dela comerdes, certamente morrereis. E nós conhecemos muito bem a história. Houve um agente tentador, uma tentação externa, que levaram nossos pais a um engano. Eles acabaram comendo do fruto a qual Deus havia proibido para que eles não comessem. E o que acontece quando eles comeram? O pecado entrou no mundo. No Evangelho aliás, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: porque pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo, e juntamente com o pecado entrou a morte, e ela passou a todos os homens. O homem agora estava sobre o domínio do pecado, e o pecado, ele separa o homem de Deus. A Bíblia nos fala em Isaías 59, no versículo de número 2, que os nossos pecados, nossas iniquidades faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, quando Deus viu que o homem havia perdido essa comunhão com Deus, porque Deus criou o homem para que ele tivesse em perfeita comunhão com Deus. E o pecado então deformou essa comunhão com Deus. E o homem agora estava perdido. A Bíblia nos diz que no Evangelho, aliás, em Romanos 3, 23, que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. O pecado agora estava dominando o homem. Todos nós herdamos esta natureza pecaminosa. Nós somos pecadores não porque nós pecamos. Nós somos pecadores porque nós pecamos porque nós somos pecadores. Nós nascemos com essa natureza pecaminosa. Nós herdamos de Adão essa natureza pecaminosa. E quando Deus olhou para a terra e Deus viu que o homem estava perdido, Deus então tinha um plano de resgate, um plano de salvação, um plano para trazer o homem novamente para a comunhão com Deus. Deus queria aproximar o homem novamente com ele. E para que isso fosse possível,
teria que ser pago um preço, porque nós estávamos dominados pelo pecado. O pecado nos escravizava. Então, Deus, ele envia aqui à terra o seu Filho Jesus, que ele tinha de melhor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho. Jesus veio com a missão. A missão de Jesus era restaurar o homem novamente com Deus. A missão de Jesus era colocar o homem de pé novamente, porque o pecado havia derrubado o homem. O pecado havia afastado o homem de Deus. Então Jesus veio com a missão de reconciliar novamente o homem com Deus. Mas para que isso fosse possível, teria que pagar um preço. E o preço não era ouro e nem prata. Nós olhamos para a epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18, o Pedro diz assim: nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas com o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e sem pecado. Então, o preço para o nosso resgate era o sangue de Jesus. Jesus tinha que se oferecer como sacrifício pelos nossos pecados. Então, Jesus, para nos salvar, ele teria que se tornar um homem igual a nós. E a Bíblia nos diz em Filipenses 2:8, ali o apóstolo Paulo diz assim, que de forma que deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, fazendo semelhante aos homens, e como homem, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou o seu nome, que deu o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Cristo se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e debaixo da terra. Então Jesus veio para cumprir uma missão de resgatar o homem. E essa missão custou para nós de graça, mas para Jesus saiu muito caro. Custou a sua vida. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Isaías, ele escreveu o livro que leva o seu nome, o livro do profeta Isaías. E interessante que Isaías viveu um período mais ou menos de 850 anos antes de Cristo. Isaías, então, ele profetiza acerca do Messias. No capítulo de número 53, ele fala assim: verdadeiramente ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos trazia paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. E foi levado perante os seus toscadores como ovelha muda, como o cordeiro não abriu sua boca. Então Isaías estava profetizando sobre o martírio de Jesus. Jesus viria como um cordeiro para salvar o homem, e como isso teria que se entregar à morte. E sabemos que Jesus veio para cumprir essa missão, e quando Jesus estava lá no jardim de Getsêmani, estava orando, porque Jesus, ele sabia o que estava para vir, e Jesus orava intensamente, e o seu suor escorria no rosto e pingava no chão como gota de sangue. E Jesus dizia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Jesus então, vieram os algozes, o soldado para prender Jesus. Jesus se entrega ao soldado. Jesus, ele se entrega, e Jesus é levado até o Calvário. Lá na cruz ele é pregado, Jesus é crucificado, zombo de Jesus. As pessoas que estavam ali, zombo de Jesus, diziam para Jesus: se tu és realmente o Filho de Deus, salva-te a ti. E Jesus então, ele dizia: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E Jesus na cruz ali, sendo oferecido como sacrifício para a minha salvação, para a tua salvação. Jesus, quando foi 3 horas da tarde, dá o último brado dizendo: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dito isso, Jesus expirou, Jesus morreu. Só que Jesus morreu para nos trazer vida. A morte não pôde segurar Jesus. A Bíblia Sagrada nos diz que 3 dias depois, no domingo pela manhã, a Bíblia nos fala que Jesus voltou à vida. Jesus ressuscitou entre os mortos. Agora, um corpo glorificado, ele disse: todo o poder é me dado, tanto no céu quanto na terra. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ide e ensinai todas as coisas que eu vos tenho falado. Eis que eu estou convosco todos os dias. Então, Jesus venceu a morte para nos trazer vida. Jesus venceu a morte para nos trazer a salvação. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A nossa vida, a nossa existência terrena, ela é de curto prazo. Não dá para se comparar, por mais tempo que o homem viva, mais tempo que nós vivemos sobre essa terra, não dá para se comparar com a eternidade que Deus tem preparado para nós.
Deus preparou para nós uma eternidade. Nós temos uma eternidade e essa eternidade está em Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus preparou para nós uma vida eterna. Esta vida nós encontramos em Jesus. Jesus disse: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Então nós temos que aproveitar essa dádiva que Deus ofereceu para nós. A salvação nos é oferecida através de Jesus. A eternidade Deus está dando para nós. Nós temos um caminho a seguir que nos leva à eternidade junto com Deus. E esse caminho se chama Jesus. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. E a pergunta que eu faço para você agora: aonde passar as eternidades? Se nós optarmos por Jesus, nós vamos passar uma eternidade com Deus. Então, Deus preparou para nós uma vida eterna. Então, essa vida está sendo oferecida a ti, meu amigo. Você que está me escutando agora, você que está na escuta desse programa agora, é somente nós abrirmos o coração para Jesus e entregar nossa vida para Jesus. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 10, versículo 9: a saber se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e crer no teu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com a boca se confessa para a salvação e com o coração se crê para a vida eterna. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Tudo que nós temos que fazer é entregar nossa vida para Jesus. Por isso eu te convido você agora, onde você está agora, faça essa entrega para Jesus. Convide Jesus para entrar dentro do teu coração. Faça essa entrega para Ele, aceite a Jesus como Senhor, Salvador da sua vida agora, no nome de Jesus. Eu quero estar fazendo uma oração para você, quero que você ore juntamente comigo agora. Nós vamos estar orando, eu quero abençoar a tua vida agora. Onde você se encontra, eu quero ministrar uma bênção sobre a tua vida. Aí onde você está agora, onde você se encontra, eu quero agora ser um canal de bênção para a tua vida. Eu quero orar, eu quero ministrar a oração da fé sobre a tua vida, sobre a tua família agora, em nome de Jesus. Oramos. Nosso Deus e nosso Pai, eu oro agora, Senhor, pelos nossos irmãos internautas que estão ligadinhos conosco, conectados conosco, através dessa programação. Eu abençoo, Senhor, a cada um, Senhor, cada irmão, cada um que está ligadinho conosco. Eu peço a Ti, ó Deus, entra no coração desse irmão que está fazendo uma entrega a Ti agora, Jesus. Eu peço a Ti, ó Deus, também venha, Senhor Deus, fazer um milagre agora na vida daquele que precisa de um milagre. Eu ministro a cura, eu ministro o milagre na vida daquele que está enfermo, que está doente. Abençoa esta família, esta casa, este lar agora, no nome de Jesus. Peço a Ti, ó Deus, que toda depressão, toda ansiedade seja tirada agora. E eu peço a Ti, Jesus, dê a paz para aquele coração que está triste, aquele coração que está, Senhor Deus, ansioso. Faça uma obra, Senhor Deus, um milagre na vida daquele que está enfermo, doente. Eu ministro a bênção na vida de cada irmão, cada um que está ligadinho, conectado conosco nesta noite, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família agora, em nome de Jesus. Amém. Quero mandar um abraço aqui aos nossos irmãos que entraram aqui conosco. E tem aqui a Maria Regina. Maria, grande abraço para Maria. Malcione, lá do Piquiri Poçuxé, um grande abraço aos nossos irmãos. A irmã Cecília também ligadinho conosco. A irmã Cecília ali, da Ferreira, da congregação Ferreira. Né, irmã Cecília. Fim de semana teremos um de festa, né, irmã Cecília? Um grande abraço, irmã Cecília. A sua filha Maliane, os seus familiares. Também aqui o irmão Vilnei Stringini está ligadinho conosco, irmão Vilnei. Deus abençoe a tua vida, tá, irmão Vilnei? Deus abençoe grandemente a tua vida, a tua família. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Então, todos os nossos irmãos que estiveram conectados conosco, um grande abraço a todos os nossos irmãos. Nós já estamos encerrando essa programação. Né? Estamos encerrando essa programação, mas nós queremos ministrar agora uma bênção sobre a tua vida. Quero abençoar a tua família, abençoar a tua casa, abençoar a tua vida espiritual, a tua vida financeira. Quero ministrar uma bênção sobre a tua vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua vida espiritual, sobre a tua saúde e sobre também a tua vida sentimental. Deus abençoe a tua vida. Tenha uma semana abençoada, que essa semana seja uma semana de bênção sobre a tua vida. Deus abençoe grandemente a tua família, no nome de Jesus. Amém, amém
e amém. Louvai a Jesus,